bem. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão científica semanal do Instituto Gonçalo Muniz. Essa sessão que acontece toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. E hoje nós temos uma sessão científica especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. A gente que está aqui no mês de mobilização, e nós acionamos o núcleo de proequidade de gênero e raça do IGM, e tivemos a felicidade de ter a indicação e a sugestão do nome da doutora Elaine Ferreira do Nascimento para fazer esse bate-papo, essa conversa, essa sessão científica de hoje. A doutora Elaine, ela é pesquisadora e coordenadora adjunto da Fiocruz Piauí. Ela tem graduação em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Ciências pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, e doutorado em Ciências pelo mesmo instituto também. Atualmente, ela está fazendo pós-doutorado em Culturas Africanas da Diáspora e dos Povos Indígenas pela UPE. Ela tem experiência em pesquisa na área de saúde pública, com ênfase em ciências sociais aplicadas, atuando principalmente nos seguintes temas: gênero, violência contra a mulher e feminicídio, sexualidades masculinas, serviço social, juventude, políticas públicas, questão racial, mortalidade materno-infantil, avaliação de serviços de saúde, doenças negligenciadas, saúde e violência da população LGBTQI+, determinantes sociais de saúde, infecções sexualmente transmissíveis. Então, temos aqui uma pessoa que é bastante ativa, todos os momentos que nós temos reuniões ou sessões, ela está sempre participativa e sempre contribui bastante para esse tema. Então, Elaine, muito obrigado por você ter aceito participar de nossa sessão, por você ter aceito vir aqui conversar um pouquinho, mesmo que virtualmente, mas conversar um pouquinho com todos nós. Eu gostaria só, antes de passar a palavra, lembrar a todos que estão aqui que os microfones estão fechados, então quem quiser fazer qualquer comentário ou qualquer pergunta, dúvida, pode ficar à vontade para colocar no chat, que nós no final iremos fazer essa discussão pelo chat, e eventualmente, se tiver alguma questão um pouco mais complexa que necessite abrir o microfone, a gente pode considerar também. E lembrando, finalmente, que essa sessão está sendo gravada e que a partir da segunda-feira já estará disponível no canal do YouTube do nosso Instituto Gonçalo Muniz. Muito bem, dito isso, então, eu passo a palavra para você, Elaine, o palco é seu e estou aqui à disposição. Obrigada, Ricardo. Então, bom dia a todas, a todos e a todos. Na verdade, boa tarde, boa noite, isso vai depender do horário que você assistir a essa transmissão. Eu quero fazer uma descrição, uma autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra, de pele preta, gorda. Eu estou vestida com uma blusa amarela que tem algumas estampas na parte de cima. Eu estou com meu cabelo trançado, ele tem um tom frisado em castanho claro, cor de mel e castanho escuro. Meus lábios estão ligeiramente... tem um brilho cor de uva. Atrás de mim tem um espelho que reflete uma janela ligeiramente iluminada. E eu estou sorrindo, porque eu sou sempre sorridente, né? E as paredes têm um tom claro. Bom, lembrei que eu e Ricardo nos conhecemos aí numa aventura de mentoria que foi muito bacana, do EPSUS. Eu quero agradecer o convite, fico muito, muito feliz. E antes de ir propriamente para a discussão que vamos fazer aqui, eu quero fazer uma saudação, né? Vou pedir licença ao Ricardo, porque eu quero saudar as mulheres, né? Eu saúdo você, mulher trans, travesti, cis, mulher preta, parda, indígena, amarela e branca, mulher gorda e magra, com deficiência ou sem limitações, de todas as orientações sexuais ou nenhuma, de todas as idades, mulher da periferia, da favela, do condomínio, da zona rural e urbana, de onde vier, mulher que luta, resiste, trabalha e busca seu espaço. Eu saúdo a mulher que você é e reafirmo que o seu lugar é onde você quiser. Até aceite flores, mas exija respeito, pois é um direito seu, e conquiste sua liberdade com luta.
nos encontramos nas trincheiras da vida. Essa é uma saudação que eu gosto muito de fazer, porque tem relação direta com o tema, mas também nos traz, ou pelo menos me traz sempre um marcador, né? Nós vivemos numa sociedade altamente desigual, estruturalmente falando, né? E eu tenho uma formação, como o Ricardo apresentou, sou assistente social. Toda a minha formação é de escola pública, então fiz universidade pública e obviamente estou numa instituição pública, uma instituição que respeito muito, mas que tem dificuldade de ir para o enfrentamento, de produzir uma sociedade mais igualitária, né? Isso tem a ver com as estruturas de opressão que nós vivenciamos. E essa estrutura de opressão, ela não é só de classe, né? No Brasil, em particular, na América Latina e Caribe, aqui no Sul Global, no mundo inteiro, na verdade, nós temos uma opressão que é o racismo estrutural. O Brasil, por exemplo, ele é uma sociedade em que esse país foi construído, né, com suor, sangue e lágrimas de povos que não conseguem usufruir dessa riqueza que eles mesmos construíram. E isso precisa mudar. Isso pouco tem sido revisto. Que para ser revisto, é importante olhar para dois grandes eixos de opressão para além da classe. Um é o racismo estrutural. Ele está na frente. E o outro é o cis-heteropatriarcado, que coloca as mulheres, né, mulheres trans, travestis e cis, num lugar de inferioridade. E por isso que eu abro essa discussão saudando as mulheres, porque a nossa sociedade está organizada pelo patriarcado, ela está organizada por homens, então, que colocam as mulheres num lugar de não cidadãs, né? Então, isso tem a ver com a sociedade toda, isso tem a ver, então, com como a gente pensa essa sociedade. Então, isso tem a ver, inclusive, com a nossa instituição também. Se tem a ver com a sociedade, tem a ver com todas as instituições que compõem essa sociedade. Então, a gente não pode esquecer disso, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que nós temos uma responsabilidade institucional e social. Institucional, que nós estamos dentro de uma instituição das mais importantes do mundo, né? Não só da América Latina, com o impacto que a gente tem, mas do mundo, né? O mundo está olhando para nós. Então, o que nós fazemos gera não só impacto, mas produz, inclusive, possibilidades de reprodução. Então, vejam, né, tamanha responsabilidade que uma instituição como a nossa tem, né? Então, é preciso que a gente tenha responsabilidade nesses processos. O que significa isso, Elaine? Que todo evento, todo processo que formos construir, é preciso que tenha diversidade. Para ter diversidade, tem que ter mais pessoas pretas, né? Em qualquer evento que seja organizado, produzido, mais pessoas pretas nos espaços decisórios. Por quê? Porque nós somos 56% da população. Então, essa conta precisa bater, né? Então, imagina, quando a Fiocruz organiza um evento, né, internacional, é importante que isso seja o eixo central. E pensando no evento internacional, é importante que a América Latina seja o centro, né? E não os países colonizadores. Isso é muito importante. Pensem sobre isso. E que nas mesas, né, a maior representatividade, eu estou falando em números quantitativos, sejam de mulheres. E sejam de mulheres plurais.
Qual é o tema da nossa discussão de hoje, por exemplo? O tema da nossa discussão de hoje eu fui convidada aqui para falar de um tema que nos assola, mas não nos assola por conta desse fenômeno que é a pandemia. Nos assola porque a pandemia traz, revela ou agudiza algo que é estrutural, que já vem sendo colocado o tempo todo, né? Que é uma agenda necropolítica do Estado brasileiro em relação às mulheres negras e indígenas na Covid-19. Por quê? A Covid-19 foi um processo, está sendo, né? Porque hoje a gente, inclusive, identifica como uma transpandemia, já que a gente não saiu da pandemia, né? Os números, inclusive, têm indicado isso para a gente, de contaminação, eles voltam a crescer, obviamente com impacto diferente à medida que as pessoas estão vacinadas e com as doses de reforço colocadas, mas as pessoas ainda, né, se contaminam. E no início do ano de 2020, o que a gente percebeu? Que a pandemia ela não foi democrática, porque as políticas públicas elas não chegam para as pessoas da mesma forma, porque o nosso país ele é altamente desigual e do seu ponto de vista estruturante. Então, o que a gente percebeu na pandemia? A gente percebeu na pandemia que, e obviamente a pandemia vai passar, mas a fome não vai, né? O acesso ao emprego formal não vai passar, porque ele é estrutural, e ele não é um fenômeno desassociado das relações étnico-raciais / cor de pele da nossa sociedade. Então, se você é uma pessoa preta / parda, ou seja, se você é uma pessoa negra, né, uma identidade étnico-racial ou sociopolítica, como a gente queira, suas possibilidades de oportunidades na sociedade brasileira são mínimas ou quase nenhuma, se a gente cruzar isso com gênero, né? E para a população indígena, idem. Então, o que acontece? O que aconteceu no auge da pandemia, em 2020? Nós vimos, por exemplo, as mulheres negras na zona urbana foram as que primeiro perderam renda, né? Porque elas estavam inseridas no mercado de trabalho de maneira informal. Então, elas eram as babás, elas trabalhavam como vendedoras, como camelô, e esses serviços todos foram descontinuados. E a ausência total de empatia ou sororidade, por exemplo, né? Que é o fato de uma mulher ter empatia por outra pela questão de gênero, né? Mas a sororidade é algo que existe quando você reconhece que a outra é igual a você, né? Você se identifica, né? E pela questão racial, imagina, no Brasil, as mulheres elas não se sentem iguais às outras, até porque, pela questão do racismo e do capitalismo, uma mulher pode explorar a outra, uma mulher tem explorado outras. Mulheres brancas exploram mulheres negras. Essa é a nossa estrutura social, porque é uma estrutura baseada em privilégios da branquitude. Então, eu pensei, por exemplo, né, num pequeno trecho em que eu construo essa reflexão, que é o seguinte: em uma sociedade marcada historicamente por um contexto estrutural colonialista que atravessa gerações, tem, portanto, em um cenário contemporâneo de pandemia da Covid-19, reflexos agudizantes em determinados grupos de forma extremamente violenta, que são as mulheres negras e indígenas.
O Estado brasileiro, com sua necropolítica, segue com um desenho sem o mínimo de investimento real na proteção da vida dessas mulheres, nesse contexto de inúmeras inseguranças, sejam essas de cunho alimentar, laborativas, da violência doméstica e, portanto, de manutenção e sobrevivência às suas próprias vidas e à vida de seus filhos e filhas. As mulheres negras e periféricas foram as que primeiro perderam renda. Elas não perderam emprego, porque elas não tinham. Muitas estavam no mercado de trabalho, né, mas não numa dimensão formal, porque há pesquisas que apontam isso. Então, imagine que, do ponto de vista governamental, já se sabia disso. Inclusive, aí eu estou falando de mulheres negras da zona urbana. Já se sabiam que as mulheres negras elas têm os piores acessos à saúde, elas têm a menor renda, elas estão inseridas de forma precária no mercado de trabalho, elas são, em sua maioria, quando vai fazer a composição de renda familiar, chefes de família, portanto, mães solos, já se tinha todas essas informações. E não houve, né, nenhuma estratégia de contingência para dar conta desse cenário que estava se configurando. E as mulheres negras que já tinham registro de ou seja, boletins, né, prestado boletins de ocorrência nas delegacias que sofriam violência doméstica, nada de... E nós tínhamos, inclusive, experiências, já que a pandemia ocorreu no mundo, nós tínhamos experiências de como outros países lidaram com essa situação. Nós, né, em termos de Estado, em termos de governo, nós não fizemos nada, né? Então, o que significou para essas mulheres quando elas perderam suas rendas e elas eram arrimo de família? Elas ficaram sem poder alimentar os seus filhos e filhas. E as mulheres indígenas, a mesma situação. E além disso, né, esses dois grupos, em que mulheres negras e indígenas eram também as principais cuidadoras, não só de seus filhos e filhas, mas também de seus idosos, de suas idosas, foram os últimos grupos a receberem cuidados por parte do governo. E também a receberem não só cuidados, mas também materiais de proteção, que permitiriam se proteger e proteger os seus. Então, que remete à seguinte pergunta para mim, para você que está assistindo e para nós coletivamente, né? Onde você está que não me vê? Por que eu sou invisível para você? Essa é uma pergunta feita pelas mulheres afro-indígenas, que têm sido deixadas para morrer por uma gestão governamental que se alicerça na construção de um processo de autoritarismo, apagamentos, silenciamentos, invisibilidades e extermínios da vida de mulheres negras e indígenas e de suas filhas e filhos no Brasil. Vamos pensar que a vida de mulheres negras e indígenas é de responsabilidade do Estado, mas é também de responsabilidade da sociedade. E aí eu pergunto de novo, onde você está que não me vê? Eu sou invisível para você? Essa é a pergunta das mulheres negras e indígenas. Obviamente, essa é a minha pergunta para você, já que eu sou uma mulher negra, né? E mesmo eu sendo uma servidora pública da Fiocruz, né?
eu passo por muitas das dificuldades das mulheres negras, porque isso tem a ver com o racismo. E ele pode ser, e tudo é decorrência do racismo estrutural, mas ele também aparece como racismo institucional, recreativo, ambiental, ele está em todos os lugares. O fato de eu ser servidora pública da Fundação Oswaldo Cruz, ser coordenadora adjunta do escritório regional do Piauí, isso não me blinda, não me protege de sofrer racismo cotidianamente, de acessar uma instituição pública de saúde e sofrer racismo, de acessar qualquer instituição, qualquer estabelecimento no Brasil e sofrer racismo, né? De receber piadas racistas, que é o racismo recreativo, não me ver representada em nenhum espaço, ou então dialogar com programas de pós-graduação, inclusive da Fiocruz, e as pessoas não entenderem, por exemplo, que ao imprimir ou receber ou abrir suas portas, que é, inclusive, uma obrigação legislativa, ou seja, uma imposição legislativa para receber ações, né, afirmativas para pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, e para indígenas obrigar a prova de línguas, de inglês, por exemplo, não é um ato racista, né? Porque você não faz reflexão, né, que você tem uma perspectiva de racismo institucional. Né? Para você está tudo bem, não, a pessoa entra, ela vai ficar um ano, em um ano, uma pessoa indígena tem que aprender a dominar um inglês que nada vai servir para ela, entenda. Porque uma pessoa indígena vai fazer uma pós-graduação na Fiocruz, por exemplo, acredito, é para continuar qualificada na sua aldeia, né? Ou mesmo que não, né? Qual é o sentido se não for, nesse caso, usar a língua estrangeira para criar um mecanismo de obstáculo, né? Para aquele cidadão, aquela cidadã não conseguir se sentir fracassada. E só para a gente acreditar que de fato estamos criando mecanismos de inclusão. Não estamos. Então, pressupõe fazer esta reflexão. Mas, Elaine, o que isso tem a ver com mulheres negras e indígenas na pandemia? Tem tudo a ver. Quando a Fiocruz abriu um edital para ações emergenciais, e quando a gente identificou que dos 147 projetos, ou 145, não tenho certeza agora, 85%, 87% desses projetos eram organizados, coordenados por mulheres de periferia, de favela e de aldeias indígenas. Nós entendemos e percebemos que são as mulheres negras e indígenas que são solidárias dentro dos seus territórios, que estavam preocupadas, de fato, em cuidar dos seus e das suas. O Estado não estava. Obviamente, o Estado estava, né? Porque a Fiocruz, nesse momento, em todos os momentos, a Fiocruz é Estado. Né? Então, não vamos confundir Estado com governo. Mas é importante refletir que esse foi uma ação pontual que não deu conta, enfim, da necessidade do país naquele momento. Elaine, a Fiocruz poderia ter feito mais? Não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar em outro mérito, né? Em todos os méritos, na verdade, nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais quando nos reconhecermos como instituição racista que somos, como instituição machista que somos,
como instituição classista que somos. Quando não reconhecermos isso, a gente não consegue avançar. Aí a gente continua fazendo, por exemplo, ações em que deixamos de fora comunidades fundamentais, como quilombolas, como indígenas, na formulação de respostas para soluções de problemas que não causamos. Porque os problemas causados do clima e etc., são problemas causados pelo capitalismo, e quem é que está à frente do capitalismo, se não a branquitude? Esses problemas não vêm do unicórnio, né? Os problemas causados por que ameaçam, inclusive, os ecossistemas, eles são oriundos do nosso comportamento, da nossa forma de viver, e isso tudo são problemas da colonialidade, do colonialismo, do capitalismo, da branquitude. Mas quem é que tem construído propostas alternativas que a gente não tem ouvido? São as comunidades tradicionais. E as comunidades tradicionais têm como representantes do bem viver, da saúde, quem está à frente dessas lideranças? As mulheres quilombolas, as mulheres indígenas. É preciso escutar. Senão a gente não consegue. Senão a gente não consegue alterar. É preciso se voltar para a ancestralidade. Então, penso eu que um dos caminhos não necessariamente acredito que nesse momento a gente tenha soluções, né? Mas eu penso que nós temos caminhos de reversão. E isso está na ancestralidade. Isso está em pensar a formulação de políticas públicas a partir de uma perspectiva interseccional. Se continuarmos desconsiderando que existem eixos de opressões para além do capitalismo, a gente não avança. Se refletirmos, inclusive, que para avançarmos numa sociedade em que haja bem viver, é necessário que a branquitude repense os seus privilégios. E, de novo, né, repensar seus privilégios é trazer para o centro grupos que lidam com a natureza de forma diferenciada que o capitalismo se coloca. É pensar, inclusive, que nós fazemos um tipo de ciência e não fazemos a ciência, porque a ciência não existe. É pensarmos que os homens tiveram muito tempo no poder e não construíram uma sociedade de sucesso. E que o progresso não é felicidade. Pelo menos não esse tipo de progresso, né? Então, esses são elementos importantes para a gente pensar. O que precisa estar no centro da nossa produção de conhecimento? Eu acredito que é a interseccionalidade. A interseccionalidade não é só a capacidade da identificação dos eixos de opressão, mas é também a possibilidade da construção de um novo caminho. Um novo caminho que olhe para trás e perceba o que a gente deixou de lado e que faça escolhas diferenciadas. E que se volte para comunidades como com as pescadoras, marisqueiras. Elane, você está deixando os homens de lado? Com certeza não. Né? Eu quero muitos homens ao lado, não à frente. Porque à frente eles não resolveram, muito pelo contrário. Se criou o caos em que nós vivemos. Então, nesse momento, defendo um mundo compartilhado. Defendo uma perspectiva que tenha outros referenciais, e o lucro não é um deles. Quando penso em saúde,
Penso em saúde numa perspectiva em que estejamos todos juntos, não numa perspectiva neutra, mas numa perspectiva inclusiva de todos, não apenas de alguns. Isso faz com que a gente reflita a nossa posição. Nós estamos no Novembro Negro, né? Novembro Negro. Eu vou perguntar para você, do programa de pós-graduação, né? Quantas referências de autoras e autores negros você tem para a produção do conhecimento da sua área? O que está em jogo aqui é a construção do conhecimento a partir de onde? De que ciência a gente está falando? Tínhamos necessidade de tantas mortes? Eu não estou falando que não viveríamos a pandemia. E dentre tantas mortes, precisava ser exclusivamente do grupo que mais morreu? Elaine, mas esse é o maior grupo da sociedade. E por que não estão ocupando os espaços onde a riqueza é distribuída? É sobre isso. Se os povos negros, originários, quilombolas, ribeirinhos produzem riqueza, por que não podem usufruir deles? Por que a sua ciência, por que essa ciência não pode ser legitimada, respeitada? Por que nós não valorizamos essa ciência? Por que não colocamos as mulheres, essas mulheres no centro? Eu fiquei muito pensando se aceitava ou não vir fazer essa discussão, né? Vou dizer por quê. Quando eu sou convidada para falar sobre racismo em novembro, eu tendo a não aceitar. Vou explicar, né? Olha o meu currículo, né? Meu currículo foi falado aqui. Em novembro, eu quero celebrar com as pessoas que eu amo, né? Eu gostaria de ser convidada para falar sobre qualquer coisa em novembro, e não sobre consciência negra. Quando alguém me convida em novembro para falar sobre racismo, isso é racismo. Me convide para falar sobre várias outras coisas. Em novembro, deixa eu descansar. Porque a vida já é tão racista o ano inteiro, né? Vamos falar sobre racismo todos os outros dias. Em novembro, vamos relaxar. Deixa as pessoas negras relaxarem. Eu poderia falar sobre juventude, sobre sexualidade, sobre população LGBTQIA+, sobre mortalidade materna. Eu poderia falar sobre feminicídio, poderia falar sobre tantas outras coisas, né? Pensem sobre isso. Não convide uma pessoa negra em novembro para falar sobre racismo. E não fale sobre racismo apenas em novembro. Fale em racismo sobre todos os outros meses do ano, porque o racismo ele não ocorre só em novembro, ele não pode ser retratado apenas em novembro, porque isso é uma postura racista, principalmente se você não é uma pessoa negra. Pense sobre isso. Então, isso é importante que a gente não concentre discussões apenas em datas campanhistas. Assim como a gente não deve convidar uma pessoa indígena para falar apenas no dia 19 de abril ou no mês de abril, né? Por quê?
que nós produzimos etnogenocídio o ano inteiro. Aliás, séculos, desde 1500, já que o Brasil não foi descoberto. Então, isso é importante, estou dando uma dica, né? Fale sobre racismo em janeiro, fevereiro, março, abril, etc. Isso é muito importante. Mas não fale sobre novembro. Novembro, fale sobre o que quiser. Mas por que eu aceitei? Eu aceitei porque eu acho que existe o comitê, né, pró-equidade de gênero e raça, no qual eu faço parte. Acho importante, inclusive, que todas as unidades, escritórios da Fiocruz tenham essa discussão, justamente porque é uma instituição importante e que não tem a sua maioria de servidores de pessoas negras. Então, eu acho isso muito... ou seja, isso tem que estar na ordem do dia, né? Mas, prioritariamente, para quem está organizando as sessões científicas, amplie a discussão. Não reduza a discussão. Olha para a sua esquerda, olha para a sua direita e vê quantas pessoas diferentes na sua unidade, né? Tem pessoas indígenas, nós precisamos que essas pessoas diversas e plurais estejam nas nossas unidades. Por quê? Porque nossas unidades, nossa instituição se tornará melhor. Não é porque nós somos melhores, né? Que queremos as pessoas plurais, mas para que a instituição se torne melhor, possa ofertar um serviço mais completo para a sociedade. Então, é nesse sentido. E aí, eu fecho a minha discussão pensando quais são os caminhos que nós podemos apontar agora que talvez estejamos diante de um cenário diferenciado, né? Não muito diferenciado, mas diferenciado. Nós tivemos uma eleição, elegemos um novo presidente, mas temos desafios com a composição que está colocada, né? Então, temos muito trabalho pela frente, muito trabalho mesmo. E um deles é tornar as representações públicas e institucionais, públicas, né, no executivo, mais plurais, mais plurais, mais diversas, com presença de mais mulheres, já que as mulheres são a maioria da população. Mas não com qualquer mulher, né? Mais mulheres que representem essa diversidade. Mais mulheres negras, mais mulheres e negras na sua diversidade, não queremos apenas mulheres negras acadêmicas, queremos mulheres negras dos movimentos sociais e dos movimentos sociais plurais e diversos, queremos mulheres indígenas, queremos mulheres travestis, mulheres trans, queremos mulheres com deficiência, isso é importante, né? Porque nós somos isso, né? Nós somos esse mosaico, isso é o Brasil, né? Queremos mulheres que defendam direitos das chamadas minorias, e essas mulheres são mulheres que aqui já foi dito, né? Elaine, então não queremos mulheres brancas? Obviamente terão mulheres brancas, não queremos que elas sejam maiorias. Por quê? Porque elas não defendem os direitos das maiorias na sociedade brasileira, da maioria na sociedade brasileira. Isso é importante, né? Porque as mulheres brancas, elas são minoria na sociedade brasileira. Nós tendemos a reproduzir ou a defender o nosso grupo. Eu, por exemplo, não me sinto contemplada
quando uma mulher branca fala em nome das mulheres, porque não existe a mulher brasileira universal, assim como eu não posso falar em nome das mulheres, né? Então, as mulheres precisam estar representadas e o conceito que a gente usa é de mulheridades, né? Mesmo eu, como mulher negra, não vou falar, não consigo representar as mulheres negras em sua maioria, porque nós somos plurais, nós somos diversas, né? Então, isso é importante. É importante que tenha representatividade de mulheres lésbicas, né? Enfim, é muito, muito importante. Por quê? Justamente, inclusive na saúde, nós temos ausência de políticas voltadas para as especificidades das mulheres lésbicas. Então, um dos grandes desafios é ter essa representatividade das mulheridades, né, no executivo, mas também nas nossas unidades, né? Você, pesquisadora, pesquisador, que quando vai fazer a sua seleção lá para bolsistas, de PIBIC a outras bolsas, né? Você pensa nessa diversidade? Você tem bolsista que seja mulher negra, mulher trans, mulher travesti, mulher com deficiência, mulher indígena? Você tem? Se não tem, se abra para isso agora. Faça esse exercício. Na sua vaga de mestrado, você busca isso. Olha como seria interessante. Eu, por exemplo, estou trabalhando num quilombo, mas eu quero que mulheres quilombolas estejam no programa como estudantes, como alunas. Eu não quero falar pelas mulheres quilombolas, eu quero que elas falem por elas mesmas, né? nesse lugar de igualdade. E a gente precisa abrir esses espaços. E como é que a gente vai fazer isso, né? A gente tem que começar de algum lugar. Então, é pensar sobre isso, inclusive para as mulheres indígenas e para os homens também. Eu estou fazendo um recorte das mulheres aqui, porque acho muito importante, mas isso não significa que eu estou excluindo os homens. Eu penso que nós temos responsabilidades. As responsabilidades, elas são coletivas, mas elas são individuais também. Nós podemos fazer isso. Nós temos muito poder. Não pensem que nós não temos poder, não. Nós temos muito poder. E me entristece muito quando eu vou para, enfim, qualquer reunião e eu vejo uma colega que tem 3 bolsistas, que ela selecionou, mas são só pessoas brancas. Ela é uma pessoa branca. Ela selecionou pessoas iguais a ela. Isso é muito ruim, né? Porque todas as outras pessoas que ficam de fora acham que a Fiocruz é um espaço em que elas não podem estar. Eu acho que é tarefa nossa abrir os portões da Fiocruz para a sociedade. E nós podemos fazer isso. E nós podemos fazer isso dizendo, olha, esse país que foi escravocrata, ele pode ser diferente. E ele pode ser diferente a partir da nossa ação, articulada a essa ação maior que está no âmbito do desenvolvimento institucional. Então, dessa forma, nós poderemos mudar esse estado necropolítico. E muito obrigada. Eu encerro aqui a minha fala. Obrigado, Elaine. Estamos aqui no auditório, batemos palma aqui para a sua fala, tá? Eu acho que você não pôde ouvir daí, mas nós batemos palmas aqui também para a sua fala. É uma fala extremamente importante, uma fala muito forte, muito reflexiva, que faz a gente pensar realmente. Você traz pontos de vista, é interessante, é sempre muito bom. Não é a primeira vez que eu ouço você falar sobre esse tema, mas você sempre traz pontos de vista que nós costumamos não enxergar por esse ângulo, por esse aspecto. Isso, por exemplo, que você trouxe, me tocou realmente, de a gente não convidar uma pessoa negra para falar sobre racismo apenas em novembro. Isso tem que ser falado o ano todo. Isso é forte, isso é importante. A gente não pensa sobre isso, como que isso é enraizado na nossa sociedade e o quanto que isso também representa o racismo, como você bem falou. E aqui eu como estou um pouco à frente aqui da sessão científica, temos uma comissão de sessão científica
Estou aqui me comprometendo, Lorena, que faz parte da comissão de... Deixa eu ler o nome certinho para não errar. Comissão de Proequidade de Gênero e Raça, do IGM. Estou aqui assumindo compromisso, e ela também vai assumir compromisso com a nossa sessão científica, de estar sempre indicando pessoas para falar sobre isso em nossas sessões durante o ano. Então, eu acho que essa é uma ação que a gente precisa fazer, viu, Lorena? E durante o ano todo a gente está falando sobre isso realmente. E em novembro a gente pode, né, Laine, talvez contar com pessoas como você para a gente ter realmente a cereja do bolo e passar o ano todo falando sobre isso, tá? Então, muito obrigado realmente por essa fala. Tem algumas mensagens aqui no chat e eu queria também, se alguém aqui na plateia quiser fazer uma pergunta, algum comentário, se inscreve também que a gente abre o microfone, tá? Deixa eu tentar me situar aqui. Pronto. Ok, então, Fernanda Graça, do Mita, Fernanda e Patrícia Vera dando um bom dia. Foi no início logo da sessão. A Fernanda Graça, que é pesquisadora aqui do nosso centro, ela fala que o tema de hoje é muito importante, uma tristeza que se passou com o nosso país. Doutora Marilda, nossa diretora do Instituto Gonçalo Muniz, parabeniza a Elane, esse é um grande desafio em um país tão extenso e formado e sustentado na escravidão. Os movimentos em prol da diversidade são urgentes e necessários. E ela gostaria, Elane, que você falasse um pouco sobre a mortalidade materna e sobre esse cenário na população negra. Marilda, beijos, beijos, beijos grandes para você, saudades. Eu acho que a gente vai se ver daqui a pouquinho. Estou chegando em Salvador ainda hoje. Eu estou falando com o Fiocruz Bahia, né? Gente, porque é cabeça confusa. Sim. Ela Então, está aqui no Marilda. auditório, aqui, inclusive. Ela está acenando aqui. Beijos, Marilda. Está acenando também de volta. Consegue virar, não? Nós estamos numa grande pesquisa, né, sobre saúde materno-infantil, que, na verdade, é nacional. O que nós temos 2 dados bastante significativos, importantes, que eu gostaria de trazer. Ai, beijo, beijo. Você mora no meu coração, Marilda, tá? Ó, no meu coração. 2 grandes dados importantes, né? Primeiro, a mortalidade materna no Brasil, ela é evitável na maioria dos casos. Então, isso é um dado muito preocupante. Se ela é evitável, por que ela acontece? Algo que a gente precisaria pensar, né? Em 85% dos casos, de acordo com as pesquisas, ela é evitável. Então, ela tem uma associação direta com a qualidade do pré-natal e não a quantidade. E aqui no estado, por exemplo, a gente reconheceu que, apesar de a gente ter uma cobertura de 95% de pré-natal, 95% de pré-natal. Qual é o problema? É a qualidade do pré-natal. Você tem consultas de pré-natal que não atende, em quantidade atende os quesitos, mas na qualidade não atende. Você não consegue verificar. Você não tem os instrumentos necessários para fazer um pré-natal de qualidade. Não tem maca, não tem a medição da circunferência, da barriga, né? Da barriga da mulher, enfim. Né? O que significa isso? Inclusive, em alguns casos, não há verificação da pressão arterial da gestante. Então, você tem um cumprimento de meta, de quantidade, e você não tem a verificação da qualidade desse pré-natal. Isso é um caso, isso é um dado. Mas cruza com outro. Qual é o outro dado que a gente cruza? Que a morte materna, quando você cruza com a variável raça, cor de pele, ela é gritante. Então, você tem morte materna de mulheres negras num número elevadíssimo. O que traz elementos para a gente inferir que
Então, o pré-natal de mulheres negras é feito de forma negligenciada. Então, isso estaria associado a um racismo institucional. Olha como isso é perverso dentro do Sistema Único de Saúde. Eu estou falando apenas do Sistema Único de Saúde, porque nós não temos informação sobre o sistema privado de saúde. Isso significa, então, que existe um atendimento diferenciado. Isso significa que pode haver um atendimento diferenciado para mulheres brancas e para mulheres negras. Isso é um dado também revelado por uma outra pesquisa sobre violência obstétrica, né? Profissionais de saúde, durante o parto ou durante o pré-parto, atendem mulheres, dispensam atendimento diferenciado para mulheres brancas e para mulheres negras. Isso também está vinculado a um racismo institucional. Então, ao cruzar esses dados, a gente se surpreende com um elemento importante. Primeiro, ausência de capacitação racializada para os profissionais de saúde, porque nós não vivemos num país sem cor, né? Todas as pessoas são racializadas, por isso o problema da gente achar que existe um perfil de mulher brasileira. Por que isso é importante? Porque se eu não discuto racismo na formação de profissionais de saúde, eu parto do princípio que todo mundo vai ser tratado igual no sistema de saúde, e isso não é nos serviços de saúde. Isso não é verdade, né? E não é verdade mesmo. Isso não tem a ver, por exemplo, com a questão de classe ou a possibilidade de índice de compra ou de consumo das pessoas, se elas chegam bem vestidas, se elas chegam mal vestidas. Não, isso é fator de racialização. A cor de pele da pessoa pode determinar como ela será tratada pelo serviço de saúde. Inclusive, pode ser um fator de exposição à violência ou de proteção, o que pode ter como resultado final se a pessoa vai sair viva ou morta do serviço de saúde. Isso é muito sério. Então, um dos elementos importantes trazido para a pesquisa é a necessidade de formação sobre raça, né, sobre racismo e gênero para os servidores de saúde pública no Brasil. Agora, para que isso exista, é necessário que pesquisadores, e, em sua maioria, da Fiocruz, discutam raça e gênero. E nós não temos essa discussão para pesquisadores da Fiocruz, porque eles negligenciam essa variável, ou discutem apenas como se fosse uma variável. Isso é um eixo central. E quando a gente vai olhar, essas pesquisadoras e pesquisadores são, em sua maioria, pessoas brancas, que não acham que isso é importante. Junto com isso, e aí eu estou fazendo um recorte bem específico da área da saúde, no caso da mortalidade materna, nós podemos cruzar também, ou associar, cruzar não, mas associar, quando você vai discutir, por exemplo, agricultura familiar. A agricultura familiar, ela já está caracterizada como 52% de mulheres no campo, trabalhando agricultura familiar, em sua maioria mulheres negras, e as pesquisadoras, mulheres pesquisadoras da Fiocruz, não levarem em consideração o quesito raça/cor de pele. Isso, eu poderia dizer que é um equívoco, mas não é. Isso é a ausência de letramento racial, o que faz confundir, por exemplo, a formulação das políticas públicas. A formulação de políticas públicas no Brasil, se ela não for interseccional, ela já nasce falha. Falha no sentido de proteger um segmento importante da população que não tem nenhum tipo de proteção por conta da exposição e fragilidade da nossa sociedade escravocrata.
a nossa sociedade ela não superou a estrutura escravocrata. Basta colocar o seguinte: uma família negra ela se preocupa se ela vai ter 2 refeições à mesa, 2. Uma família branca não se preocupa se vai ter 5. Entendam a diferença. Então, se você não se alimenta, você não consegue estudar. Você não consegue se preocupar com outras coisas, porque a sua primeira preocupação é o alimento. Eu não estou falando de pessoas adultas, são pessoas adultas se preocupando com o alimento das suas crianças. Isso é 60%, 70% do tempo que a pessoa passa se preocupando, que ela deveria se preocupar, talvez, com outras coisas. Isso se chama sobrevivência básica. Ou, como diz o Rivaldo, fome. E outras pessoas estão chamando de insegurança alimentar. Isso faz toda a diferença. Então, pensa quando uma mulher gestante chega ela já teve uma cobertura frágil de pré-natal, ela é maltratada, ou seja, ela sofre racismo, violência obstétrica racializada no serviço de saúde. A sua queixa não é valorizada por ela ser uma mulher negra e ela é vítima de morte materna por conta da cor da sua pele. Isso pode ser revertido? Isso pode ser revertido se a gente trabalhar o treinamento, a capacitação, a qualificação de profissionais de saúde na sua formação. Mas isso tem que ir antes, isso tem que ir lá para a formação da graduação de profissionais de saúde, médicas e médicos, enfermeiras e enfermeiros, fisioterapeutas e etc. Isso só tem hoje, ainda que timidamente, para o curso de serviço social, ainda que timidamente, que é uma das profissões que compõem a área de profissionais da saúde. Obrigado, Elaine. Você vir aqui, Rodrigo? Obrigado. Aqui eu consigo me ajustar. Elaine, a gente tem a Patrícia Veras, ela parabenizando, muito obrigado pela sua fala, ela é pesquisadora daqui da Fiocruz também, e ela integra, inclusive, o nosso comitê de iniciação científica, e ela dá os parabéns pela luta, que é de todas nós. A igualdade é um bem de a igualdade é um bem de uma sociedade, e a nossa ainda tem muito a caminhar nesse sentido. E tem também uma fala do Mitter Maia parabenizando também, ele inclusive está com a mão levantada. Antes de passar até a fala para ele, para a gente encerrar, a gente não vai poder se estender muito, porque a Elaine vai ainda arrumar as malas para vir para cá, para a Bahia, ainda hoje, logo mais. Então, inclusive, não faça uma visita, tá, Elaine? Quando você estiver aqui, por favor. Farei com certeza. Só antes de passar a falar para o Mitter, para ele fazer algum comentário, outra coisa que também eu gostaria de ressaltar e de dizer que tocou também, foi essa questão nós, como pesquisadores, podemos fazer a seleção de estudantes e de candidatos a mestrado de uma forma mais igualitária, que seja mais que envolva outros parâmetros, né, que a gente possa fazer de outra forma. Atualmente, por exemplo, pensando em mim, eu tenho alunos, homens, mulheres, negros, brancos, enfim, tenho de toda forma, mas isso acontece de forma natural. Eu não me preocupo sobre incluir e inserir pessoas. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, inclusive quando você fala sobre trazer pessoas da população. Eu mesmo faço trabalhos em comunidade, eu trabalho bastante com comunidades quilombolas, inclusive, e eu nunca tive um representante da comunidade aqui na minha equipe. Então, isso eu acho que também é outra mensagem que a gente leva para casa, pelo menos eu, da minha parte, e vou tentar buscar realmente um representante dessas comunidades para estar aqui também fazendo ciência e que essa ciência possa responder e ajudar essas populações também. Então, por isso, eu agradeço bastante pela sua fala, como eu falei no início, foi bastante forte, reflexiva e com pontos de vista que a gente não, que pelo menos eu não costumava ter. Mitter, você quer fazer um comentário, Mitter? 1 minuto de comentário para a Elaine não perder o voo dela. Como é que eu tiro aqui? Espera aí que tem que habilitar o microfone dele.
Apply to. Então a gente não. Se não conseguir, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Tá. Veja aí, Mita, se você consegue. Eu acho que por aqui a gente está no auditório hoje. Eu acho que por aqui a gente não vai conseguir habilitar, não, viu, Mita? Estou tentando aqui também. Rodrigo. Estou ouvindo. Você está me ouvindo agora? Agora. Ouvimos? Ok. Pronto. Em primeiro lugar, parabenizar a Elaine, realmente uma palestra fantástica que ela realmente... Alô? Que nos leva... Está dando uma interferência aí, acho que alguém. Que nos leva a refletir, mas é só para esclarecer para a Elaine que, sim, aqui a nossa unidade, já desde 1994... Está me ouvindo, Ricardo? Tem alguém aí com o microfone aberto aí? Estamos ouvindo. Estou procurando com o microfone aberto para fechar. Tem alguém com o microfone aberto aí que está interferindo. Bom, Elaine, desde 94 nós começamos, sim, com a política de inclusão, né? Com vários estudantes. Isso é Luciano Calabric, não? Ah, desculpe, já sei o que é. Espera aí, só um minuto. Só um minuto. Eu acho que você está em outra reunião, a gente está ouvindo só outra reunião. Não. Foi Luciano, desculpe. Uma ligação aqui. Então, em primeiro lugar, me perdoe aí pela essa confusão, mas, Elaine, você tem razão. Quando nós nos tornamos diretor da Fiocruz, a coisa que nós nos preocupamos era realmente que percebíamos que só tinha pessoas brancas. Havia uma tendência muito grande dos nossos colegas selecionar, talvez por um critério, viu, que eu acho que é um critério um pouco complicado. As pessoas sempre, quando tentam selecionar um estudante de iniciação, mestrado, doutorado, eles querem alguém que tenha noção em inglês. E, obviamente, que a população negra teve muito menos oportunidade de fazer curso de inglês, e isso se constituía, para mim, na minha maneira de ver, um bloqueio. Por isso, eu sempre incentivei que não fosse um critério de exclusão. Quero chamar a atenção que, lá no início, no primeiro Provoc que nós fizemos aqui, foram 6 candidatos, majoritariamente crianças negras, do Colégio Luiz Viana, e que nós tivemos o privilégio de que todas essas crianças se formaram em biologia, fizeram mestrado, fizeram doutorado, exemplo do Cleiton, André, Gielce, Alessângela, Diego, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto que deve se tocar. Uma outra coisa importante que você, na sua fala, nos leva a refletir, realmente, eu acho que é a participação. Você tem razão. E aí eu já lhe faço uma provocação. Nós vamos ter aqui no próximo ano o Congresso de Medicina Tropical, e eu vi que tem um fórum de doenças negligenciadas. E eu até disse, olha, deveria um fórum de doenças negligenciadas, mas de populações negligenciadas também, né? Eu sempre fico me batendo com isso. Então, eu acho que no próximo evento, que vai ser aqui na Bahia, eu vou tentar entrar em contato com você para que a gente tenha uma participação sua nesse fórum e em outras atividades do nosso congresso. E aí, só para lhe dar mais algumas informações, você tem razão, sífilis congênita é um trabalho nosso, de uma aluna minha de TCC, seguramente o maior número de casos de sífilis congênita entre as mulheres negras, câncer do colo do útero. Então, isso tudo mostra uma iniquidade, mostra que a gente tem que ter esses números não só para publicação, mas esses números fazer chegar a eles, aos gestores, e, na verdade, cobrar a implementação de políticas que possam melhorar. Muito obrigado. Parabéns pela sua apresentação. Fique à vontade, Ana. Se quiser fazer os últimos comentários, viu? Eu quero dizer que, Mittermeier, muito obrigada, convite já aceito. Eu quero fazer um convite para você, Ricardo. Eu acho que a gente tem que juntar os trabalhos com quilombolas. Eu estou trabalhando aqui, você aí, acho que a gente tem que, sei lá, dialogar, quem sabe fazer um trabalho junto, já que nós já temos trabalho aqui com Ceará e Pernambuco, só está faltando Bahia, eu acho que seria muito legal, né? Perfeito, perfeito. Enfim, eu quero agradecer, na verdade,
Nossa, eu tenho muito carinho pela Marilda. Gente, eu frequento tanto tempo a Bahia e as pessoas dizem assim, você é baiana? Eu digo, no coração eu sou carioca, mas no coração eu sou baiana, né? Então, eu amei. Eu acho que, assim, estar na Fiocruz, a coisa mais interessante é que eu estou sempre aprendendo coisas novas, sejam com meus parceiros e minhas parceiras, que são os servidores e as servidoras, mas seja com a população que a gente trabalha, né? Os territórios vulnerabilizados. Mitermai, eu sou colaboradora do Programa de Medicina Tropical, do IOC, né? Então, eu tenho, por exemplo, 5 coorientandos de lá, né? E uma agora vai defender sobre infecção sexualmente transmissível, justamente trabalhando com juventude. E a população que mais se contamina, né, tem sido a população em situação de vulnerabilidade, né? São jovens, são negros e negras, são pobres, né? Enfim, e é uma questão mesmo. Então, o convite está aceito. Não quero saber o que eu estarei fazendo, mas já desmarco para estar aí com vocês. Vai ser um prazer mesmo. Né? A gente vai entrar em contato, eu vou pegar seu contato e aí a gente trabalha, inclusive, com ouvir sugestões suas. Tá certo, tá ok. Tá. Olha, eu vou pedir desculpas, que é o pessoal que está entrando numa outra reunião, que eu já estou atrasado. Um grande abraço. Tudo bem, um grande abraço. Infelizmente, eu não vou estar no Abração, porque nós estamos indo com o Ricardo para um simpósio de extosomose em Minas. Um grande abraço. Tá certo, um grande abraço. Tchau. Beijo. Então, eu quero agradecer muito o convite, Ricardo, a toda a Fiocruz Bahia. Eu gostei muito de estar aqui. Então, eu queria dizer isso. Eu estou sempre aprendendo, então aprendo com a comunidade quilombola, vou começar a trabalhar com comunidade indígena agora. Nunca trabalhei na minha vida, mas eu acho que é sempre uma oportunidade. Estou trabalhando com juventude camponesa. Eu acho que sair da nossa zona de conforto, né, é muito bacana, né? Enfim, eu tenho feito isso. Tenho feito isso porque eu acho que esse é o papel da Fiocruz. Acho que a gente sempre fez isso. Eu digo, a Fiocruz sempre fez isso de forma isolada. Eu acho que a gente pode fazer mais de forma institucional, né? Quando a gente dialoga com as gestões municipais, com o prefeito, com a prefeita, que ela sabe que a gente está lá, e ao final a gente articula, por exemplo, em tempos tão difíceis quanto esse que a gente viveu, a gente recebeu medalha de instituição amiga da cidade, nós demos medalha ou placa de cidade amiga da ciência. Isso foi muito importante. A cidade, sabendo que nós estávamos lá, não como pesquisadora, que acho que isso a gente faz o tempo todo, mas como instituição. A instituição estava na cidade, ela estabeleceu um contato e depois a cidade assumiu aquele trabalho conosco só na consultoria. Isso é muito bacana. Então, eu tenho aprendido coisas novas o tempo todo. Isso tem me tornado uma pessoa melhor. Pelo menos eu gosto de pensar assim, né? Então, é isso. Com certeza. Tá ótimo, Elaine. Muito obrigado. Acho que a gente vai conversar. Eu tenho o seu WhatsApp já. Acho que a gente vai conversar bastante. A gente tem um trabalho aqui também com indígenas que a gente vai iniciar agora, coordenado pela doutora Isadora. Também para avaliar doenças, prevalência de doenças indígenas. Eu acho que dá para a gente fazer algumas coisas realmente, aproximar mais o Piauí da Bahia, viu? Vou ficar muito feliz, Ricardo. A gente está numa metodologia com o Jorge, de Brasília, o pessoal do Rio de Janeiro, de Minas, enfim, que é no caminho das águas, dos alimentos e das pessoas. Para a gente só tem sentido assim, né? Como é que você vai melhorar o clima, melhorar a sociedade? Fazendo algumas escolhas, para além de metodológicas e éticas também. Obviamente, pensando na saúde. Então, assim, se a gente seguir o caminho das águas, dos alimentos e das pessoas, eu acho que a gente chega lá. Então, é isso. Muito bem. Muito